Seja muito bem-vindo à nossa Chef's Table. A mesa do chefe de hoje vai trazer uma harmonização incrível, melhor, várias harmonizações incríveis de charuto com comida. Se você, assim como eu, ama charutos, adora alta gastronomia, gosta de harmonizações e sabe que a gente pode provocar os nossos sentidos da maneira certa, esse conteúdo é para você e eu tenho certeza que você vai se encantar. E hoje devidamente uniformizado para falar de um charuto que junta, obviamente, muitas paixões, muitos aspectos da minha vida. Junta a gastronomia, o amor pelo charuto, o amor pelo fazer bem feito, pela junção de ingredientes e por proporcionar principalmente experiências para os nossos convidados ou clientes, né? E vamos falar de Davidoff Chef's Edition, mais especificamente desse aqui, lançado em 2018, em comemoração aos 50 anos da marca. E como que se deu a concepção desse charuto, e depois eu vou te explicar por que eu tô aqui vestido de chefe e o que nós vamos ter nesse vídeo de hoje. Primeiramente, a Davidoff é uma empresa que conecta sempre muito o charuto a outros elementos sensoriais. E talvez uma das empresas que mais conecta o charuto à comida, à gastronomia. Não à toa, para esse projeto de 2018, a Davidoff foi em busca de 5 grandes chefes mundiais que apreciam charutos, que têm por objetivo proporcionar experiências incríveis para os seus convidados e que poderiam contribuir, cada um da sua maneira, para o que seria um charuto excelente para encerrar uma refeição do nível da deles, né? Ou que esse charuto representasse uma experiência em um dos seus restaurantes. Estamos falando simplesmente de 5 chefes que na época, em 2018, juntavam já 12 estrelas Michelin. Chefes como Thomas Keller, talvez um dos chefes mais famosos aqui do projeto, mas juntamente com Alvin Leung, Klaus Erfurt, Heiko Neider e Sean Rankin. Juntos, esses chefes inspiraram esse charuto, que carrega notas dos seus países de origens, desses chefes, mas também representa algo que aí que para mim tá a emoção e o sentido da coisa, que é o que eu falo sempre em muito vídeo no nosso curso. Charuto nada mais é do que uma receita. É muito semelhante a uma receita. Quando um Master Blender ou uma fábrica está criando um novo charuto, é exatamente quando um chefe ou um restaurante está criando um prato. Você vai ter os ingredientes, que são os seus tabacos. Você vai combinar esses ingredientes da maneira que você acha que vai dar o resultado que você espera. Você vai empratar, vai apresentar esse prato de uma maneira específica. O Master Blender vai criar uma bitola que seja a melhor possível para expressar aquele blend de tabacos que ele está propondo a colocar naquele produto. E ao final você vai propor uma experiência única para quem está degustando. Então a criação de um prato e a criação de um charuto são exatamente iguais. A figura do Master Blender e do chefe são figuras muito semelhantes. Então, como eu já estou há mais de 20 anos na gastronomia, para mim poder degustar um produto que une tudo isso é algo incrível. E aí estava eu, né, tranquilo, fui lá no meu umidor, peguei meu charuto, falei, vou degustar esse charuto. E aí eu pensei, bom, vou fazer alguma coisa para harmonizar. Eu geralmente harmonizo com alguma bebida, os charutos, né, que eu tô tomando, que eu tô fumando, sejam alcoólicas ou não. Eu pensei, não, Chef's Edition, vamos fazer um prato para harmonizar esse charuto. Eu pensei, é um prato só. Esse charuto pede muito mais. O charuto foi elaborado com tanto trabalho, com tanto esmero, juntou tanta gente, teve tanta inspiração de chefe, que eu pensei, eu podia fazer um menu de 3 tempos, né? Um para cada terço do charuto. Só que aí a gente está falando de 5 chefes que criaram o charuto. E aí eu pensei, não, vamos caprichar, vamos fazer um menu de 5 tempos. Mas deixa eu te explicar como é que vai ser esse menu. Pontos bem importantes dessa proposta. Pratos 100% criados para esse momento, criados para esse charuto. A gente vê, às vezes, né, sugestões de pratos para harmonizar com charuto. Mas 99,9% dessas vezes, esse prato não foi criado para aquele charuto. Vamos arriscar aí 100% das vezes. O prato não foi criado para aquele charuto.
Às vezes o prato foi até criado para um cigar lounge para harmonizar com charutos em geral, mas para aquele charuto não. Então por isso que esse vídeo é muito legal. Porque eu peguei toda essa base de análise sensorial, de harmonização e de técnica e conceitos de harmonização para esse charuto em específico, com texturas, aromas e sabores de pratos específicos para essa harmonização. Então isso é muito legal. É um trabalho de pesquisa, um trabalho de teste, um trabalho de desenvolvimento que obviamente junta todos esses anos da minha carreira, tanto de gastronomia quanto de tabaco e charuto. Então nós vamos passar por 5 momentos. Então hoje o nosso charuto vai estar dividido em 5 quintos, e não em 3 terços, né, de uma forma simbólica. E para cada momento, para cada nota que a Davidoff propõe para esse charuto, eu fui criando texturas e aromas específicos. Então agora, à medida que eu acender o meu charuto, eu vou falando de cada um dos pratos daquele momento e por que aquele prato está daquela maneira. Você vai ver que o prato ele tem um conceito muito bem elaborado, muito bem pensado em relação a ingredientes, em relação a texturas, mas em relação à apresentação e técnicas de elaboração do prato, eu juntei mais um ponto da minha carreira, né, que foi ensinar gastronomia por muito tempo, para quem não era profissional, e você, com as técnicas aplicadas nesses pratos, qualquer coisa depois você me chama, eu te explico um pouco melhor cada um deles, você consegue fazer em casa, né, esses pratos. Então, se alguém quiser reproduzir de alguma maneira ou quiser adaptar para algum charuto específico, vai conseguir reproduzir esses pratos em casa. Então, não são técnicas que só chefes com super estruturas e conhecimentos conseguem fazer. Se você quiser e gostar de cozinha, você consegue fazer em casa também. São pratos dos chefes que participaram desse projeto de Chef Edition? Não. São pratos inspirados no chefe. E inspirados nos chefes não quer dizer baseado, quer dizer uma receita deles, não quer dizer uma releitura de alguma receita. Inspiração é a gente pegar algum conceito que o chefe trabalha, alguma forma de cocção que um dos chefes trabalha mais. A ideia ou a filosofia de utilizar ingrediente local, como eu tive essa filosofia aplicada nesse menu também. Então, inspiração dos chefes aplicados em 5 pratos que vão acompanhar o nosso Chef's Edition do início ao fim. Então, prepara o seu guardanapo, prepara a sua água, prepara a sua Chef's Table, que hoje vocês vão participar da minha Chef's Table, do nosso Davidoff Chef's Edition, 50 anos de 2018. Falando um pouquinho desse charuto, aproveitar e falar dele, é um charuto que vai ter uma capa dominicana, um capote San Andrés mexicano. Então, para mim, a grande sacada desse charuto são 2 pontos. Um é o capote San Andrés mexicano. E no enchimento ele tem Yamazá. Né? Aí essa para mim é o segundo ponto de Chef Secrets, os segredos do chefe desse charuto aqui. Combinado com outros tabacos da Dominicana, inclusive tabaco da Nicarágua, de Esteli. Então, um charuto que realmente foi em busca de tabacos específicos, em busca de ingredientes específicos para fazer essa receita incrível. Então, vamos começar o nosso serviço de cozinha. Então, as primeiras notas que a gente começa a encontrar no charuto, primeiro falando da sua fortaleza, que é um charuto de fortaleza média para média forte, então é um charuto mais intenso. E isso vai refletir com certeza na elaboração dos nossos pratos. Porque é muito irresponsável a gente falar, vamos fazer um menu para harmonizar de 5 pratos com 5 charutos. Loucura, você começar a fumar 4 da tarde, terminar 11 da noite, fumar 5 charutos seguidos com 5 pratos, o tempo de charuto não é o mesmo tempo do prato. Então é algo um pouco ousado falar. E essa coisa também de charuto forte com prato forte, charuto fraco com prato fraco também não casa, porque a potência e o nível de intensidade de sabor e de intensidade efetivamente de um charuto é muito maior de um prato. Mesmo o mais baixo de um charuto já está muito mais alto do que a maioria dos pratos. Então a gente tem que levar tudo isso em consideração. E outra coisa que a gente leva muito em consideração é a textura do prato. Quando você tem uma gordura, quando você tem algo líquido, quando você tem elementos que potencializem sabores e aromas da comida ou elementos que ajudem a equilibrar notas mais intensas do charuto. Esse é o grande segredo de você criar pratos para harmonizar com o charuto efetivamente. A gente vai ver um pouco disso exemplificado no nosso menu. Para começar nossa jornada gastronômica,
Eu tenho aqui um prato um pouco diferente, com um ingrediente que vem sendo utilizado bastante em restaurantes de alta gastronomia nos últimos anos, ganhou uma notoriedade maior, que é a couve-flor, tão subestimada há um tempo atrás. Essa couve-flor foi preparada de um jeito completamente diferente. Primeiro ela foi cozida, depois ela foi caramelizada. Mas onde que eu caramelizei? Em um caramelo de tâmara. Então eu utilizei tâmara e um pouquinho de açúcar mascavo para trazer os aromas do açúcar mascavo na caramelização da minha couve-flor. Então elementos como caramelização para o charuto são muito bem-vindos. Depois essa couve-flor foi tostada para a gente conseguir então notas de efetivamente tostado. A gente tem uma couve-flor cozida, caramelizada na tâmara e tostada depois. Para acompanhar, um creme de páprica picante e noz moscada. Não é uma picância exagerada. Comidas com muita picância são difíceis mais de harmonizar com o charuto. Mas aqui a gente tem uma leve picância da páprica com a cremosidade efetivamente desse creme à base de leite, né? De creme de leite, para amenizar notas mais intensas do charuto. Então a gente tem harmonização por semelhança, harmonização por contraste e textura de equilíbrio. Vou ver aqui como é que tá a nossa couve-flor. É um prato incrível, extremamente complexo. Eu te aconselho sempre, quando você está harmonizando prato e charuto, fazer os dois testes. A comida antes da baforada, limpa o paladar com água, e a comida depois da baforada. E aí você vai entender se o charuto está exaltando propriedades daquele prato, ampliando e mostrando mais aromas e sabores, ou se o prato está equilibrando aromas e sabores do charuto. Nesse caso, para mim, o prato é um preparo para receber a baforada. A gente tem a gordura, a gente tem a intensidade da tâmara, da caramelização, do tostado e da leve picância. O nosso paladar fica completamente aberto, por isso que ele é o primeiro prato também, para receber novos elementos. E quando o charuto vem com a sua intensidade, a gente já tem um equilíbrio e uma harmonização realmente interessante. Não apagou o sabor da couve-flor, que é um elemento super leve, não apagou outros sabores do prato, ou seja, a gente teve uma harmonização muito gostosa. Vale a pena fazer isso. Bom, a gente está aqui com o nosso segundo prato e talvez está pensando, nossa, mas já, né, queimou um quinto do charuto, né, eu já tirei parte da cinza aqui. Só que eu vou te dar uma outra dica que é bem legal. Quando você fizer harmonizações de charuto com pratos, deixa o terceiro terço do charuto, não divide em 5, né? No máximo para sobremesa, se essa sobremesa for bem intensa. Mas meu conselho é o seguinte: harmoniza os 2 primeiros terços do charuto com comida e deixa o terceiro para um pós, para um digestivo, um destilado, um licor que você vai tomar depois, que já é mais intenso, e aí o terceiro terço do charuto já é mais intenso. Mesmo que o charuto tenha uma fortaleza média ou média suave, o terceiro terço dele vai carregar muita nota da carbonização, né, e da fumaça do charuto, não de uma maneira negativa, mas para harmonização de pratos pode ser um pouco demasiado. Então, eu não vou dividir o meu charuto em 5 ao todo. Eu vou dividir entre o segundo terço, metadinha do terceiro terço, as 5 partes do meu prato, tá? A evolução do meu menu. Que é um tempo, inclusive, legal para você comer. Essa bitola aqui é uma Toro Extra, uma bitola um pouquinho maior, né, do tradicional. Mas dá um tempo bacana de um menu de 5 pratos aí, de 5 tempos. Para o segundo quinto, então, do nosso charuto, eu fiz um prato que carrega muita cultura brasileira. Carrega notas de cocção. A gente já vai pisar agora já no churrasco, a gente já vai entrar na brasa. Algo que alguns desses 5 chefes utilizam bastante também. E que aqui a gente vai juntar no prato. O elemento principal é o matambrito suíno. Matambrito é uma parte da barriguinha do porco, não é exatamente o belly pork, né, a barriga do porco, nem o torresmo. Ele é um matambre, efetivamente, né? Assim como o matambre bovino, por exemplo, só que aqui é do suíno. Eu fiz um matambre na brasa, só com sal, sem muito tempero. Mas entre as camadas do matambre, eu fui colocando uma goiabada defumada. Então, eu peguei um pedaço de goiabada, tostei na churrasqueira
Antes que ela derretesse, eu tirei, então ela aportou toda aquela nota defumada e fiz, então, aqui as camadinhas de matambre e goiabada defumada, né, elementos mais potentes. E em cima, para dar uma quebrada, para trazer um herbáceo, para combinar com o charuto e dar uma refrescada no paladar, um aioli de coentro, coentro fresco. Vamos lá para ver. Esse aqui eu vou comer com a mão mesmo. Sensacional. Sensacional. O equilíbrio que a gente tem de defumação, intensidade daquela gordura suína, com o dulçor da goiaba, defumada também. E aí o coentro por trás de tudo isso, dando uma refrescância, é algo surreal. É algo que parece muito ao equilíbrio desse charuto. E com esse segundo quinto, acabou casando muito bem. Eu fiz uma versão degustação desse prato. Se você quiser fazer todos esses pratos aqui, uma versão maior, obviamente, fique bem à vontade. Assim você consegue ter vários momentos do mesmo prato com o charuto, né, dentro do mesmo quinto do charuto, para ver essa evolução, para ver essa comparação. Tenha sempre água acompanhando, né? E você pode fazer, então, essa amplitude maior dos pratos. Eu quis fazer menor para deixar sabores bem definidos. A gente está falando de pratos mais intensos, então se eu comer bastante de vários pratos intensos, eu posso começar a saturar meu paladar, né, e tirar um pouco dessa experiência que eu quis colocar com esse charuto. Iniciozinho do terceiro quinto do nosso charuto, antes do terceiro terço. E aqui eu quis ir direto para o fogo. A gente sabe que fogo combina com fogo, que defumação combina com defumação, e é de comum acordo que comidas defumadas feitas na brasa tendem a harmonizar mais com charuto. Fato, semelhança, sem problema nenhum nisso. Então eu quis extrapolar essa ideia nesse prato. Alguns anos atrás eu lancei um prato que chamava churrasco à milanesa. Era um milanesa que ao invés de ser frito, era passado na manteiga e frito na brasa, né, numa grelha. Fez muito sucesso, né, em vários lugares do Brasil. E aqui eu dei uma evoluída nele ainda. Eu coloquei um parmegiana, um churrasco à parmegiana. E aí todos os elementos foram feitos na brasa. O tomate do molho, que na verdade aqui é um crudo. Um crudo seria um tomate cru, então não é aquele molho de tomate que cozinhou por muito tempo. Eu grelhei o tomate, deixei ele começar a amolecer na brasa. E aí piquei esse tomate na faca mesmo. E a gente tem essa nuance com um toquezinho de alho para ter um molho crudo, porém completamente defumado. A carne bovina está aqui empanada em farinha de rosca, trigo, empanatura normal, passada na manteiga e depois frita na grelha. Então, além da nota de carne grelhada, como a gente tinha no suíno anterior, aqui a gente vai ter a farinha tostada, a farinha frita, que também é uma outra camada de sabor, um outro elemento que agrega muito, como um pão tostado, para um charuto, acaba harmonizando bastante. O queijo, que é um parmesão da canastra, não utilizei um parmegiano tradicional, mas sim um parmesão da canastra, também tostado na churrasqueira, até ele começar a derreter, e aí compus o meu prato com uma folhinha de manjericão de novo, para ter um elemento herbáceo, um elemento de frescor no prato. Vamos ver como é que ficou. Equilíbrio sensacional. E olha como o manjericão tem uma função muito importante aqui. O manjericão aparece muito na nossa harmonização. Aparece no bom sentido, como elemento de equilíbrio e de frescor. Uma nova camada de sabor no nosso prato. Uma dúvida comum que sempre aparece. Eu devo misturar a comida e a fumaça na boca? Ou assim como uma harmonização de vinhos, por exemplo, onde eu não posso misturar comida e vinho na boca. Eu devo primeiro comer o alimento e depois degustar o vinho. No charuto, vai depender, tá? Você pode fazer, como eu disse antes, a baforada antes, depois ou até mesmo durante. Tenta fazer durante. Se te agradar, segue assim. Pode ser que para alguns pratos funcione até melhor. Pratos com um nível de gordura um pouco maior. Algumas sobremesas, algumas frituras. Nesse caso, embora a gente tenha uma fritura, a gente tem o tomate, que é muito fresco, que tem acidez, que limpa o paladar, tem o manjericão, né? Tem o queijo com bastante umami. Então aqui não há necessidade de você misturar os dois. Ficou bem legal também. Depois você vai testar
falar para nós o que você achou. Quarto, quinto do meu charuto, considerando que o charuto inteiro são só os 2 primeiros terços, né? A gente tem uma matemática aqui. Mas o charuto já começa a entregar mais potência natural, um charuto bem feito, bem elaborado, de long filler, né? Começa a evoluir cada vez mais, começa a entregar mais aromas mais complexos, aromas mais escuros, como a gente fala, ou aromas mais intensos à medida que a gente vai evoluindo na fumaça. E você tá vendo aqui que não é um prato, mas não deixa de ser prato, né? Bebidas também são alimentos, ainda mais essa nesse caso em específico. Vou falar um pouquinho desse drink, desse preparo e do conceito de pré-dessert e por que ele está aqui. Sempre quando a gente fala em pré-dessert, numa tradução literal seria, né, antes da sobremesa, geralmente vem na nossa cabeça, se você está acostumado a fazer menus harmonizados, empratados, algo como a primeira frase é limpeza do paladar, né? Preciso limpar meu paladar. E sim, talvez essa seja uma das principais funções de uma pré-dessert, mas não é só isso, tá? Uma pré-dessert pode ser um momento de explosão da criatividade do chefe, pode ser que ele queira te mostrar algo muito específico do país dele, talvez apresentado de uma maneira diferente, uma fruta apresentada em uma textura, em um produto diferente, um preparo que tradicionalmente é salgado, talvez com uma pegada mais doce. Algo que sim, é uma ponte para a sobremesa, mas não necessariamente só com a função de limpeza de paladar. Sempre que a gente fala em pré-dessert, também vem na nossa cabeça sorbet, né? Tão famoso e tão certo, né? Utilizar aí sorbet no pré-dessert, seja de limão siciliano, de morango, de manjericão, aí de qualquer sabor que eu utilizar no meu sorbet. Mas nesse caso, deste menu, com esse charuto em específico, eu quis extrapolar isso um pouquinho mais e quis já colocar um drink. Quis colocar algo para a gente tomar efetivamente e não só comer. Porque a limpeza do paladar de um charuto também envolve, como eu já disse antes, texturas, mas a textura líquida, né? Embora a gente está acompanhando com água o nosso menu, eu trazer algum elemento líquido pode também ajudar na harmonização, na complexidade e na limpeza do paladar. Eu fui para um eggnog, porém, eu quis seguir aqui a linha do DeFord Guide, né, a grande referência em drinks que a gente tem mundialmente, porque o eggnog é uma sobremesa muito servida, por exemplo, nos Estados Unidos, na época do Natal, como uma gemada, então uma bebida quente, né, não necessariamente uma sobremesa, mas uma bebida quente, um drink quente, que além de ser quente de temperatura, é quente de álcool também, porque ou leva gin, ou leva conhaque, né, e ele tem ovo na sua composição, que dá textura, dá gordura, dá complexidade, dá estrutura quando a gente bate esse ovo. E geralmente, então, é uma gemada cozida quente e servida quente. Tem versão com café, versão com canela, tem diversas versões do eggnog. Mas uma das mais clássicas é a gelada. E como eu tô gravando esse vídeo numa época que para mim, onde eu tô, tá calor, tá verão, eu quis colocar algo gelado, inclusive também como contraste de gelado da comida com temperatura quente do charuto. Nesse caso, o eggnog, eu trouxe a inspiração e produtos nacionais. E aqui eu fiz o eggnog com cachaça. Uma cachaça envelhecida em barrica de carvalho americano, carvalho francês, e um toquezinho de amburana. Então também uma cachaça mais complexa. No drink, além de gelo, vai ovo, vai creme de leite, vai leite. E eu coloquei um elemento surpresa que quando a gente começar a entrar no terceiro terço desse charuto vai aparecer mais, mas aqui no final do segundo terço já começa a aparecer, que é o cominho. Então, ao invés de utilizar alguma especiaria como canela ou algo como café, eu quis colocar na versão desse eggnog um toquezinho de cominho e ficou demais. Então, saúde. Coloquei também, ao invés do xarope de açúcar clássico dos drinks, mel brasileiro. O mel não só vai adoçar, mas vai trazer os seus aromas. Então percebe que a gente tem um prato, vamos chamar de prato, complexo. A gente tem gordura, a gente tem textura da proteína batida, nós temos temperatura gelada, né? Não muito gelada, mas levemente gelada, o que é bacana para o charuto. Temos aroma de cominho,
temos todo o aroma e a complexidade da cachaça, o corpo e a estrutura do leite e do creme de leite, ou seja, ele é literalmente um prato super estruturado para harmonizar com charuto. Meu conselho é faça diversos tipos de eggnogs para você harmonizar com seus charutos, não só no meio de uma refeição. Pode ser ao final, pode ser só com ele. A gente já fez variações de eggnog com Jack Daniels, fica ótimo. A complexidade de um bourbon fica muito bacana aqui dentro também. Então ele te dá uma margem para você harmonizar bem. Eu fiz agora a bebida com a baforada em seguida. Vou fazer agora um teste então, né, embora eu já tenha feito vários, mas vou fazer aqui junto com vocês da bebida antes e a baforada depois, e da baforada antes da bebida depois, para ver qual que combina mais. Foi uma coisa incrível, porque o cominho do eggnog apareceu de leve e com o charuto ele explodiu. Sensacional. Agora, baforada. Aqui a gente tem uma suavidade, uma contraste, uma limpeza dos aromas mais intensos do charuto. E aí, nesse caso, apareceu bastante a cachaça. A madeira da cachaça agora, combinada com o ovo, né? Combinada com o sabor do mel, né? Esse retrogosto todo da bebida. Então, na minha opinião, acho que se eu quiser valorizar o charuto, nesse caso, eu baforo depois da bebida. E se eu quiser valorizar a bebida, eu coloco ela depois do charuto. Vou ficar aqui curtindo minha combinação e a gente já vai para o último prato. E aqui a gente chega na etapa mais querida da harmonização de comidas com charutos, que é a sobremesa. Né? Embora seja difícil encontrar por aí a harmonização de charuto e comida, as sobremesas acabam ganhando um espacinho maior nesse quesito, porque elas normalmente carregam dulçor, carregam uma bebida alcoólica, carregam alimentos que harmonizam naturalmente, né? Principalmente chocolate, né? Que está sempre tão presente nas sobremesas, com charuto. Nesse caso não podia ser diferente, só que, claro, a gente está falando aqui de 5 chefes super inovadores, e aí eu quis trazer um elemento fora da curva, fora do tradicional, para você fazer uma sobremesa que vai surpreender muita gente. Eu preparei para nós aqui uma mousse de chocolate 50%, não precisa ir nos chocolates 70 para charuto, tá? Às vezes o dulçor do chocolate é muito bem-vindo também, então não só o amargor dos 70, 80%, mas os 50%, até mesmo chocolate ao leite e em alguns casos chocolate branco podem harmonizar muito bem. Nesse caso fiz uma mousse clássica de chocolate e para acompanhar essa mousse eu vou despejar aqui agora o nosso creme de pipoca. A pipoca está ganhando cada vez mais palco nas mesas, nos menus dos grandes chefs, de grandes confeiteiros. E para o charuto ela é muito legal. Tem gente que inclusive faz grandes harmonizações de charuto pipoca. A pipoca tem o tostado, né, de quando a gente aquece bastante o milho para ele estourar e virar pipoca. Ela tem uma complexidade de sabor dela, geralmente vai alguma gordura junto para fazer essa pipoca. Então ela pode ser um elemento bacana de harmonização com charuto. Aqui a gente colocou essa pipoca dentro de um creme, basicamente um creme de confeiteiro. E nós colocamos também um toquezinho de noz moscada nesse creme de confeiteiro para trazer uma complexidade de aroma. Junto com a mousse, servida aqui decorada com algumas pipoquinhas e finalizada com flor de sal. Como eu costumo dizer, o segredo do açúcar é o sal. Você colocar um toque de sal ideal em alguma sobremesa ou na maioria das sobremesas vai mudar completamente a sua sobremesa. Nós estamos falando em caramelo salgado, que é algo fantástico também. Mas o sal, ele amplifica muito as notas de dulçor de uma sobremesa. Não só o doce, efetivamente, mas as notas de aroma e sabor. Então aqui, servi na hora. Vamos ver como é que vai ficar essa combinação. Olha, se eu tenho um conselho para te dar, faz essa receita e harmonize com os seus charutos. Textura, leveza, gordura, dulçor no ponto certo, crocância da pipoca em cima. Quando a gente pega aquela florzinha de sal, parece que o mundo se abre à nossa frente. E com essa combinação maravilhosa, eu vou ficando por aqui. Terminando esse prato, meu charuto vai estar no último terço. E aí eu vou curtir o pós-menu
uma cachaçinha brasileira aqui da minha coleção. Vou escolher uma especial para terminar esse charuto especial também. Espero que você tenha gostado e principalmente espero que você tenha motivado e aberto a sua mente. Harmonizações de comida com charuto são perfeitamente possíveis e podem ser incríveis. Não fique preso somente em bebidas. Nosso sistema gustativo olfativo de paladar, ele é muito mais complexo do que só líquido e fumaça. A gente pode colocar um sólido aí no meio, a gente pode colocar textura, aroma, sabor, temperatura, complexidade. Tudo isso vai transformar suas experiências em experiências mais incríveis ainda. Assim como a Davidoff faz nos seus charutos, assim como esses 5 chefes incríveis fazem nas suas experiências, e assim como você também pode fazer em casa. Obrigado por ter assistido até aqui e a gente se encontra nas próximas harmonizações.